Então, são exatamente as 19h50, dia 22 de janeiro de 2025. Vamos para a segunda parte da nossa programação, que é a leitura do poema de número 65, dia. Então, nós vamos para a página 288 do livro e vamos ler, tá? Poema 65, dia. Gostaria muito de ter um espírito rejuvenescido como o sol nascente. Aqui o imperador Meiji utiliza o termo dia, título do poema, com o significado de a cada dia ou no momento presente. Então, o título é dia, né? O momento presente, esse dia de hoje, né? Aí no poema, a expressão sol nascente, símbolo do começo de um novo dia, aparece com o significado de renovado. Os japoneses têm uma relação especial com o sol, que além de simbolizar a força, é reverenciado como a fonte da vida, que nos aquece e ilumina. O nome original do Japão é Nihon. Os dois ideogramas que formam esta palavra em japonês designam, respectivamente, sol e origem. Essa denominação vem da China, em razão da posição geográfica do arquipélago japonês no extremo leste da Ásia. Por essa razão, o Japão é conhecido como a terra do sol nascente. De fato, era lá, nas mais de 3.000 ilhas que compõem o Japão, que a humanidade contemplava os primeiros raios do alvorecer. Hinomaru. A bandeira japonesa é branca, com um grande círculo vermelho ao centro, que simboliza o nascer do sol diariamente. Ela foi apresentada como símbolo da nação no ano de 1860, era Edo, mas foi no ano de 1872 que a bandeira do sol foi utilizada pela primeira vez em uma cerimônia nacional durante a inauguração da primeira ferrovia do Japão pelo imperador Meiji. O imperador Meiji que utilizou essa bandeira pela primeira vez. Bom, na frase, gostaria muito de ter um espírito rejuvenescido, como o sol nascente, corpo do poema, o imperador manifesta o desejo de renovar diariamente seus pontos de vista em busca da evolução. Deus, a cada nascer do sol, nos dá uma nova oportunidade de despertar, evoluir, mudar e refazer conceitos. A mensagem implícita no poema é que nós deveríamos renascer todos os dias para a vida, abandonar os erros do passado, rever ideias e modificar opiniões para melhor. Tá? São as nossas crenças limitantes. Página seguinte, página 289, Mikao Sui. Por que ele trouxe esse poema? Consta no memorial a Mikao Sui, localizado em Tóquio, que os 5 princípios do Reiki devem ser vivenciados diariamente. A gente fala uma vez só hoje aqui, Kyodakewa, o Korunashin, mas, na verdade, o Kyodakewa ele é usado antes de cada um dos princípios. Ele é um preceito que você tem que colocar em prática aquele princípio naquele dia. Então, Kyodakewa quer dizer só por hoje. Há pessoas que, em lugar de viverem intensamente o momento presente, prendem-se ao passado ou projetam-se no futuro. Vivem como um pêndulo em movimento, do passado para o futuro, sem nunca conseguirem parar no ponto zero, que é o nosso presente. A lembrança do passado rouba-lhes metade do presente, e a preocupação com o futuro a outra metade.
Todas as pessoas têm, nesse sentido, dois inimigos, o passado e o futuro. Deveríamos começar cada manhã como se fosse o dia mais importante de nossa vida. Procurar ser uma pessoa em busca do aperfeiçoamento diário. Segue uma citação que nos remete ao poema. Chico Xavier psicografou o seguinte: cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco, na qual gravamos os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas atitudes. Isso está na obra dele, Indicações do Caminho. O livro nós temos aqui atrás. Nós temos vários livros do Chico, né? Então é isso aí, pessoal. Fizemos a leitura, né? E vamos agora para a explicação dessa mensagem do poema 65. Então, novamente, poema 65, todos eles são curtos, né? 31 caracteres. Dia, é o momento presente, né? Aquele dia. Gostaria muito de ter um espírito. O espírito dele é a consciência, a maneira de pensar, de reagir, de agir, tá? Rejuvenescido. Então, ele todo dia ser uma pessoa nova, tá? Como o sol nascente. Porque o sol nasce, daqui a pouco ele nasce de novo, sem memórias do passado, né? Começa tudo de novo, né? Fizemos a leitura do poema. Aí eu começo sempre com a imagem de Isaac Newton, figura-chave da revolução científica, influenciou fortemente Albert Einstein, que diz que se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Tá? Isaac Newton. Então, se vocês forem... Eu tive 14 professores de Reiki. Então, um professor de Reiki, ele é um foguete. O aluno é um satélite. O satélite não voa. O satélite precisa de um foguete para botar ele em órbita. Aí o foguete vai. Foguete, numa metáfora, é o professor, o satélite é o aluno. Chega uma hora que o satélite tem que entrar em órbita para que ele cumpra a missão dele. Então ele tem que largar o foguete. E o foguete vai embora, tem o professor. A minha missão, eu continuei amigo dele. No Japão terminou. Terminou o ano retrasado, né? Que Rita e eu fomos pela 5ª vez. E o foguete foi embora, que é o Sensei Aoki. Seguimos amigos, né? E eu entrei em órbita ensinando. Só que quando você resolver dar um upgrade, você tem que pegar outro foguete. Mas não adianta você pegar uma pessoa que saiba menos do que você sabe, que não vai ser um gigante. Tá? Você tem que ver, essa pessoa ela tem condição de me dar um upgrade, ou eu sei mais do que ela, entendeu? Ela sabe mais do que eu, então você tem que procurar gigantes. Então, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Então, vocês poderão procurar outros professores de Reiki, mas procurem avaliar se esse professor ele vai te dar um upgrade, tá bom? Isso foi Isaac Newton. Aí eu coloco uma citação minha, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Graças a gente pensar assim, o Reiki hoje está dentro das universidades federais, dos hospitais, né? Tem imagem aqui que o Lobão localizou, mandou para a gente, né? Imagem até meia forte, né? De Buda, metade do bem, metade do mal, né? Somos luz e escuridão. Quem não compreende a sua dualidade, todos nós temos o bem e o mal dentro de nós. Desconhece a si mesmo, né? Dualidade. E a dualidade, né? São duas perspectivas diferentes da mesma realidade. Aí coloco o primeiro, toda semana eu coloco ele, né? Que é o fundador do judô, que foi reitor da Escola Normal Superior de Tóquio durante 20 anos, foi o sensei Jigoro Kano, morreu com 78 anos, em 1938, fundou o judô, que ele diz que a dualidade
é a condição da vida. Sem opostos, o dia e a noite, o bem e o mal, nem contrastes, a vida não é vida. Jigoro Kano. Trago para vocês um poeta que foi Victor Hugo, que nasceu e morreu na França faz 139 anos, foi um grande romancista, né? Os poetas, eles são extremamente conectados com Deus, e ele diz que graças à sombra apreciamos a luz. Se só houvesse luz, não haveria virtude nenhuma de ter luz, porque só há aquilo, tinha que ter sombra para a gente dar valor, né? E graças ao vício admiramos a virtude. Se todo mundo fosse honesto, não haveria virtude nenhuma em ser honesto, porque todo mundo é igual. Então tinha que ter a figura do desonesto, né? E aí eu coloco uma citação minha, que o que é mais elevado não pode existir sem o que é menos elevado. Um não pode existir sem o outro. Então nós temos que analisar esse poema na dualidade, o lado positivo e o negativo, né? Então, dia, gostaria muito de ter um espírito rejuvenescido como o sol nascente, tá? A mensagem negativa é o quê? É você viver no passado. Por que que eu fui largar aquele emprego, aquele marido, aquela esposa? Por que que eu fui fazer aquilo, entendeu? Por que que eu larguei a faculdade? E mágoas, entendeu? Pessoas que vivem magoadas. Às vezes a pessoa que fez você sofrer, ela nem lembra que você existe. Não, aí você tá, não, eu não vou perdoar aquela pessoa, que ela fez isso comigo, ela não lembra de você. E você permite que aquela coisa negativa do passado invada o seu presente, tirando a sua alegria de viver. Então, a pessoa que tem mágoa, ressentimentos, que não perdoa, por isso que Jesus mandava perdoar 70 vezes 7, é um santo remédio, né? Pessoa que vive no passado é o lado antagônico desse poema. Esse poema fala que você viveu o dia, nasceu o sol. Aquilo que é importante, aquele dia, e não você viver na semana passada, no dia de ontem, né? E a mensagem positiva é você viver no momento presente, o aqui e o agora. É abandonar os erros do passado, porque tudo aconteceu para que você reconhecesse os erros e aprendesse com eles. Aí você não volta mais a errar, né? E você recomeçar, é um dia novo. Você renascer e perdoar. Se você não perdoa, você fica no passado. Ah, mas ele fez isso comigo há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, há 20. Você está com raiva, daqui a 5 minutos a raiva vai embora. Você está preocupado, daqui a 3 dias, uma semana, a preocupação vai embora. Agora, a mágoa é uma ferida que muitas vezes não cicatriza. Eu conheço pessoas que tiveram situações familiares ou com outras pessoas há 30, 40 anos, há 20 anos e não perdoa e fica batendo. Oi? Ela está falando de um signo aqui, eu nem vou falar qual que é, né? Tem um signo que. Tá? Então, nós vamos começar pela mensagem negativa, tá? Que é você viver no passado, você ter mágoa, aí você vai ficar estagnado, que aí você não vai evoluir se você está no passado. Você só pode se tornar um ser melhor no presente. Você não consegue mudar o passado. Então, eu coloco para vocês, tá? Uma passagem de Isaías, capítulo 43, versículo 18. Esqueçam o que se foi. Está lá em Isaías. Não vivam no passado. Aí vocês vão falar, mas o que é Isaías? Né? É um livro profético. Tá? No Novo Testamento, os evangelistas, os apóstolos, eles fazem mais de 400 referências a esse livro profético. Isaías, né, ele nasceu numa tribo de Israel no ano de 770 a.C. Esse foi Isaías. Então, Isaías falou, você vê, os discípulos de Jesus fizeram 400 referências. Isaías fala, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. A gente está no lado negativo, falando de passado. Aí eu coloco aqui uma citação, uma sabedoria oriental, uma imagem bonitinha de uma criança, sabe, olhando para o sol. Volta teu rosto sempre em direção ao sol. Então as sombras ficarão para trás
Você tem que olhar para frente, para aquele dia, tá? Bom, aí nós saímos da Bíblia, a gente entrou pela Bíblia, sempre entramos pela Bíblia. O próximo estágio é a ciência, né? Então eu trago para vocês Henry Ford, morreu em 1947. Ele fundou a Ford Motor Company, mas ele era cientista. Olha, ele deixou 161 patentes científicas. Ele foi um grande cientista e criou a Ford, né? Aí ele diz o seguinte, que o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para o progresso do futuro. O passado serve para isso, para você reconhecer que você errou, que você não pode mais fazer aquilo, tá? Indicações para um futuro melhor. Então, novamente, Henry Ford, o passado serve para evidenciar as nossas falhas e dar-nos indicações para um progresso futuro. Aí trago aqui uma citação do príncipe Siddhartha Gautama, né, Buda, né? 8% da população mundial são budistas. Ele nasceu em volta do ano de 556 a.C., no Nepal, né? E ele diz o seguinte: nunca se defina pelo seu passado. Ah, você cometeu tal erro. Você não é aquilo. Aquilo ali, se você reconhece que é um erro e que você não vai mais. Aí Deus prova a gente, vem aquela provação, né? Nunca se defina pelo seu passado. Tudo foi apenas uma lição. Os nossos erros, eles servem para a gente reconhecer que errou, procurar não cometer o mesmo erro duas vezes, né? Agora vamos para um gigante. Entramos pela Bíblia, fomos para a ciência, agora vamos um gigante, que é o William Shakespeare, morreu faz 408 anos. Ele é tido como o maior escritor do idioma inglês e ele é considerado o poeta nacional da Inglaterra, poeta conectado a Deus, né? Lamentar uma dor passada, alguma coisa que fizeram com você, no presente, é criar outra dor e sofrer novamente. Olha o que esse homem falou. Lamentar uma dor passada no presente é criar outra dor. Você sofre por uma coisa de 30 anos atrás, de 20 anos, aí você cria dor novamente e sofre novamente. Aí tem uma citação minha, ainda no lado negativo. Não deixe que mágoas passadas se perpetuem no seu presente, invadam o seu futuro. Não é fácil, não, viu, pessoal? Não é fácil. Quando você fala em perdoar, nós já vimos poemas, né? Você perdoa, mas isso não quer dizer que você tenha que reatar um casamento, uma amizade, uma sociedade. Perdoa, mas fica longe de mim. Jesus escolheu os discípulos, tá? Isso não quer dizer que você tenha que se casar com a pessoa de novo, morar com a pessoa, estabelecer uma nova sociedade. Eu perdoei um ex-sócio, tá? Um primo. Mas graças a ele, professores de reiki fizeram coisas ruins para mim que me fizeram sofrer. Mas graças a isso aconteceram coisas muito boas. E eles não imaginam o quanto eu sou grato a eles. Só que eu não quero mais ser sócio deles. Ah, perdoa, perdoa. Então vamos trabalhar junto de novo? Não. Aí já é querer demais. Tá? É o vigiar, né? Agora vamos pegar esse poema e jogar ele dentro do reiki, ainda pelo lado negativo. Aí eu trago para vocês Jesus, tá? Lucas capítulo 9, versículo 62. Olha o que Jesus falou. Ninguém que põe a mão no arado, porque antigamente o trabalho era na roça, tinha que produzir alimentos, não morria. E o arado ara a terra, prepara, né? Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, entrar na porta estreita. Lembra o poema 63? Se você ficar ligado no passado, você não vai entrar naquela porta. Isso não quer dizer que você tenha que, entendeu? Conviver de novo com as pessoas. Você tem que esquecer, tá? Aí eu trago para vocês um cientista, né? Que foi Heráclito. Ele nasceu e morreu em Éfeso, na Turquia, né?
Ele é o pai da dialética, tá? A arte do diálogo, de debater, de persuadir. Ele nasceu em torno de 500 anos antes de Cristo, Heráclito, né? E ele diz o seguinte: ninguém entra no mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é mais o mesmo, você já mudou. Assim como as águas já não serão as mesmas, serão outras. Ninguém entra no mesmo rio duas vezes. Você não consegue. Isso foi Heráclito. Agora vamos para um gigante, que foi Epicuro, né? De Samos, nasceu e morreu na Grécia, em 270 a.C. Foi um filósofo grego, né? O pensamento dele foi muito difundido em vários países. E Epicuro diz o seguinte: as pessoas felizes lembram do passado com gratidão, que a gente não trouxe para o Reiki. Um dos princípios do Reiki não fala da gratidão. Então você tem que olhar para o passado, aqueles erros, aquelas feridas, com gratidão. Olha, graças àquilo que eu cheguei até aqui. Então, olha o que esse homem falou. As pessoas felizes lembram do passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo, confiando, sem se preocupar. Aqui já está falando do princípio da preocupação. Acho muito bonita essa citação. Aí trago para vocês uma citação minha, né, dentro do Reiki. Muitas pessoas multiplicam seus males porque vivem lamentando o passado e preocupando-se com o futuro, em vez de viver no presente. Vamos sair do lado negativo, vamos entrar no lado positivo, lembrando que o lado positivo é viver no presente, que é o título do poema, o dia, aquele dia, abandonar os erros do passado, senão você não muda, tá? Recomeçar, renascer. O sol renasceu, nasceu, né? E isso acontece quando você perdoa. Senão você vai ter mágoa. Se você não perdoa, você fica no passado. Você só consegue largar o passado se você perdoar, por isso que Jesus mandou perdoar. Aí está em Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, que Jesus mandava viver um dia por vez. Você viu essa imagem aqui? Bonitinha? Um dia por vez, tá? Onde que ele falou isso? Está em Mateus, capítulo 6, 34. Portanto, não se preocupem, pois o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Por que não falou bem? Porque o planeta ele tem um karma coletivo. Você cai aqui, Jesus era bonzinho, pregaram ele, traíram ele, negaram ele. Tem o karma da pessoa, karma de família, karma de cidade, karma coletivo. Então não adianta você sofrer pelo problema que você vai ter amanhã, o mês que vem. Você tem que se ater ao momento presente. Então Jesus deixou isso bem claro. Estamos no lado positivo. Aí temos que ir para a ciência, né? Aí eu trago para vocês Albert Einstein, que morreu em 1955, um dos pilares da física moderna, desenvolveu a teoria da relatividade, e Einstein nos deixa o seguinte: um homem feliz está satisfeito demais com o presente para pensar demais no futuro. Você tem que ser. Você não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Ah, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu formar meus filhos, quando eu terminar de pagar a casa própria, você não sabe nem se vai estar vivo. Você tem que ser feliz hoje. Então, Einstein nos deixou isso. Um homem feliz está satisfeito demais com o presente para pensar demais no futuro. Aí eu trago para vocês Machado de Assis, que morreu em 1908, nasceu e morreu no Rio de Janeiro, né? Ele é o maior representante da literatura brasileira, né? E olha o que Machado de Assis nos deixa. Eu estou no lado positivo do poema. Esquecer é uma necessidade. A vida é uma louça, que a gente, professora,
dava aula na louça, no quadro negro, né? A vida é uma louça em que o destino, para escrever um novo caso, precisa de apagar o caso escrito. O professor encheu a louça. Para ele escrever outra coisa, ele tem que apagar. Então, olha o que Machado de Assis falou, sabe? Que esquecer é uma necessidade. Interessante, né? Aí eu coloco para vocês uma citação minha, que a cada dia, o título do poema, você tem uma oportunidade de recomeçar, fazer novamente. Bom, agora vamos trazer o poema, estamos no lado positivo, já para dentro do reiki. Vamos trazer o poema para o reiki. A gente começa novamente com a Bíblia. Aí eu trago para vocês Coríntios, que é a primeira epístola de Paulo, né? A igreja é em Corinto, na Grécia. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Aí eu trago novamente Albert Einstein, já estou dentro do reiki. Isso aqui eu acho super importante, tá? Einstein, do lado positivo do poema, dentro do. Eu tentei 99 vezes e falhei. Mas na 100ª tentativa eu consegui. Nunca desista de seus objetivos, mesmo que estes pareçam impossíveis. A próxima tentativa pode ser a vitoriosa. Eu acho muito importante. Você ficou 1 ano procurando emprego, não conseguiu, aí você desiste. Entra em depressão, vai consumir crack, entrega os pontos. A próxima pode ser vitoriosa. Então, Rita e eu temos um sobrinho que ficou meses tentando conseguir emprego em São Paulo e não conseguia. Ele foi entrando em depressão, sabe? Aí a gente levou ele para morar conosco e, quando ele menos esperava, apareceu um emprego para ele. Hoje ele tem um emprego, passou num concurso, está super bem. Ele fez faculdade, tá? Bom, aí vamos ver agora um gigante. A gente falou da Bíblia, falou dos cientistas. Aí eu trago para vocês Marquês de Maricá. Nasceu e morreu no Rio de Janeiro, em 1848. Ele tinha 75 anos de idade. Foi um grande escritor, filósofo, foi político, né? Formou na Universidade de Coimbra, né? Foi bacharel em Direito e Filosofia. Integrou a Sociedade Literária no governo do vice-rei Luís de Vasconcelos e Souza. Olha o que Marquês de Maricá nos deixou. O futuro é como o papel em branco, em que podemos escrever e desenhar o que queremos. Aí uma citação minha, né? A cada bom poema incorporado em nosso ser, você tem a oportunidade de recomeçar. Eu escrevi isso. Você incorpora um poema, recebe o reiju, e aí você recomeça uma nova fase da sua vida. Eu trago para vocês sempre um documento, né, pessoal? Um documento oficial que justifique, né, esse poema está dentro do reiki. Então, trago para vocês a tradução da inscrição talhada no Memorial Amical Sui, onde ele diz o seguinte: os 5 princípios são Kyodakewa, entre parênteses, só por hoje. Aí vem os princípios: Okoruna, Shinpai Suna, Kanshashite, Gyo Hageme, Hitoni, Shin, Setsuni. Então, o Kyodakewa é o preceito deles todos. Você tem que viver esses princípios todos os dias, vivendo só por hoje. Então, é o poema que mais tem a ver com o reiki, né? Agora, qual a mensagem espiritual, pessoal? Qual que é a mensagem espiritual? Eu trago para vocês citações minhas, tá? Viva este momento. Desde sempre, só existe o momento presente.
O agora é a unidade produtiva da nossa vida. Seu futuro estará sempre ligado àquilo que está fazendo no momento presente. Esse poema, eu estava preparando ele para vocês nessa semana. Ontem, vou até mandar para vocês, nós fizemos a entrega da sala, lá de São Paulo, né? A sala que nós trabalhamos. Eu ficava muito em casa escrevendo, Rita saía, ia para lá. Ela cumpria expediente lá, recebendo os alunos, né? Trabalhou muito lá. E eu dava aula todo final de semana, ia para o Rio também. Então, a gente tem muitas horas, muito suor derramado naquele imóvel, né? Era alugado e tivemos que fazer uma pintura, né? Por isso que o Vinícius veio. Ele é pintor também, além de ele ter outras profissões. E ele pintou, ficou tudo muito perfeito, né? Tanto é que as pessoas ficaram muito felizes. Fizemos uma reforma, mas foi o dia de entregar a chave. O imóvel todo recuperado, limpinho, com os móveis que faziam parte de lá. E esse poema me ajudou muito, né? De eu olhar daqui para frente, que é São Lourenço, né? Então eu estou bem. Eu estou bem, entendeu? Entreguei. Foi uma decisão refletida, né? A gente não dava mais conta de trabalhar em Minas, Rio e São Paulo, mas assim a gente sentiu mais pelas pessoas, né? Do que pelo imóvel, né? Mas as pessoas vêm para cá, né? Não é bonita a cidade, né? Então é isso aí, pessoal. A mensagem espiritual: viva este momento, desde sempre só existe o momento presente. O agora é a unidade produtiva da nossa vida. Seu futuro estará sempre ligado àquilo que está fazendo no momento presente. Eu não sei se o Paulo Demétrio está presente aí. Se ele tiver, acabei de abrir o grupo para botar a figurinha. Se ele não tiver, tá ele, acabou de botar. Ele é rápido, né? Grupo aberto. Está aberto, tá, pessoal? Vou abrir o grupo dos convidados. O grupo dos convidados também está aberto. São 20 horas e 23 minutos, estamos bem de tempo. A Luana Tavares, o momento presente é a dádiva, a bênção e a oportunidade que dispomos para o crescimento pessoal e coletivo. Precisamos agradecer e viver o agora, com as lições que o passado nos proporcionou e os sonhos que desenhamos para o futuro. Muito bem, Luana. A Luana, novamente, seja o que for que o momento presente contenha, aceite-o como se você o tivesse escolhido. Eckhart Tolle. O poder do agora, né? A Eneida está agradecendo. A Cirlei, gratidão, essa mensagem é muito importante. Andréia, Leandro, energia muito forte hoje. A Rúbia. Hoje já falamos de você, lógico que falamos bem, viu, Rúbia, né? Falamos dela. E Aparecida Queiroz, muito sono. Mandei reiki para você, tá, Aparecida? Acompanhei aí o processo todo. Não falei seu nome aqui, mas mandei reiki para você. Gratidão sempre, precisamos abrir espaço para o novo. Cristina Rego Monteiro da Luz, nossa querida Cris, que a decisão de levar a sede para esse novo endereço seja profundamente abençoado. Muito grata, Cris, e faço questão da sua presença aqui. Fernanda Lemos, boa noite, mestre. Como podemos fazer quando estamos sem o caderno de Reiju de cura? Imagina você mandando o reiki para ele. Desenha um Ron Chazechonen, Fernanda, e manda à distância para ele. Tá? Basta desenhar o Ron Chazechonen. Ele não está, você pega uma coisinha qualquer, uma caixinha de fósforo. Pega uma caixinha de fósforo, desenha o Ron Chazechonen, fala, aceita que isso aqui é teu caderno, que ficou em outro lugar, você manda à distância. Maria Arminda, vivo sempre o hoje.
Gratidão, mensagem maravilhosa. Dulce Haddad, esse poema encaixa no momento em que estou vivendo. Maravilha, Dulce. A Cíntia Fragoso, energia muito forte, me emocionei. Aparecida Queiroz, gratidão, mestre. A Fernanda Lemos, gratidão, mestre. A Rúbia, gratidão, Sensei Johnny, Gisela, Rita, cheguei às 19. A Ana Esther, esse poema é providencial para mim. Para mim também foi, viu, Ana? Porque foi na semana que a gente estava fazendo obra para entregar a sala. Falei, não, eu tenho que olhar daqui para frente. Ah, mas durante 16 anos eu dei aula ali, foi ótimo, entendeu? Aprendi muito, fiz muitos amigos. Para mim foi providencial. A Ana Esther está dizendo, esse poema é providencial para mim, pois tenho uma tendência a viver no passado. Gratidão, gratidão. Cristine de Lorenzo, vivendo novo ciclo por aqui. Assim como você que olha para frente, para a nova filial em São Lourenço. Estarei por aí. Será uma alegria, Cris. Olga Costa Lopes, esse poema caiu como uma luva no meu momento atual. Gratidão. Maravilha, Olga. João Pestana, lá de Portugal, uma nova flor apenas nasce, depois da anterior já murcha, ter sido retirada. Maravilha, João. Fernanda Afonso, os poemas parecem que se repetem, sinal que precisamos ainda compreender mais. Eles se complementam sim, tá, Fernanda? São complementares. Elizabeth Elin, que energia maravilhosa. Rúbia Celeste, viver o presente é um exercício diário para mim. Maravilha. A Missaco, gratidão, mestre. Agradecida pelo tempo que convivemos em São Paulo. Foi muito bom. Missaco estava sempre presente. Foi para o Peru conosco, com a família dela, o marido, né? E a família. Muitas bênçãos na nova sede, que o caminho de São Paulo para São Lourenço seja protegido e que possamos ir participar. Faço questão, Missaco. Você e a Mitico, tá? Fernanda França, ciclo encerrado, a sala antiga e novos caminhos se abrirão. Aqui temos a Marinês Bispo, né, que ela é nossa convidada. Ela até pediu para falar comigo, mas essa correria eu não consegui falar com ela. Ela está querendo vir para o grupo, né? Ela está no grupo provisório ainda. Iniciamos o encontro com o coração apertado. É isso, Marinês. Me sinto bem nesse momento. Gratidão, mestre e equipe. A Marinês. Lobão, Johnny. O ontem é história, o futuro é incerto. O hoje é tão importante que se chama presente. Exatamente. Isabel, né, Gonçalves, São Lourenço é mais perto para mim e vou poder visitá-los. Exatamente, Isabel. Ela é de Resende. Ela é de Resende. De lá para cá. 2h30, 3. 2h30. Ela está lembrando. Rosileide, poema muito profundo. A gente perdoa para ter paz de espírito e saúde mental. Mas realmente isso não quer dizer que temos que conviver com pessoas que nos fazem mal. Exatamente. Se alguém te fez mal, a culpa é dela. Se acreditou nela, foi manso como uma pomba, né? Mas aí, se ela te fizer mal de novo, você não foi prudente como serpente, você permitiu. Se você sabe que a pessoa te faz mal, perdoa, mas fica longe dela. Os japoneses falam assim: perdoe seus inimigos, mas anote o nome deles. Né? Aniette Roma, gratidão, mestre, viver o hoje é viver o eterno presente. Maria Eliane Cortes, lá de Fortaleza, nossa amiga, lá a gente deu muita aula em Fortaleza. Gratidão, mestre, cada poema nos enriquece, induz transformação em nossa caminhada. Fabiana Grisolia, amei esse poema, gratidão, mestre, saudade, Fabiana. Laura Ferreiras, gratidão por mais essa joia, Missaco, bora colocar em prática os ensinamentos. Exatamente. Aí vira sabedoria, né, Missaco? Senão a gente fica só com o conhecimento. Sabedoria é o conhecimento aplicado. A Renata Barbosa, essencial viver no presente, vivo muito no futuro. Aí você fica ansiosa, Renata. Sucesso na nova jornada em São Lourenço. Muito grato, Renata. Marinalva, poema oportuno e necessário para mim nesse momento. Que bom, Marinalva. Gratidão pela sincronicidade. A gente falou muito sobre a sincronicidade, né? Aqui as pessoas estão postando aqui
Raquel Bueno falando, vamos para São Lourenço. Aí tem a Márcia Guimarães. Acredito que tudo tem um tempo na nossa vida. Desejo que essa nossa nova fase lhe seja promissora para vocês. Acredito que nos encontraremos em São Lourenço, que contém outras pessoas queridas. Sigo confiante no caminho. Muita gente aqui dando depoimentos aqui no chat, né? A Verusca Gaspar era exatamente o que precisava ouvir hoje. Gratidão. Luciane Tavares, do Rio de Janeiro, é um dos que mais parece com o Zen budismo. Viver cada momento aqui e agora. Inclusive, eu coloquei uma citação de Buda, né, Luciane? Bom, a pergunta é: podemos fazer o Reiju de expansão da consciência? Todo mundo entendeu? O pessoal já está aqui, sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Maravilha, tá? Então, pessoal, eu vou colocar novamente para vocês as mensagens, a mensagem espiritual. Leiam antes de fechar os olhinhos e refletir sobre tudo que nós vimos hoje. Acabei de postar novamente. E vamos lá. Ok, pessoal. Todo mundo com os olhinhos fechados. Vamos refletir sobre a mensagem espiritual.